Reino Milenar de Cristo, com Bispo Elias. A paz do Senhor Jesus, amém, amados. Para mim é um grande prazer estar aqui falando com vocês a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero transmitir a vocês uma palavra que se encontra no livro do Apocalipse. Amado, o livro do Apocalipse é um livro de revelações que inclui 3 tempos para que você possa compreender e aprender as revelações do Apocalipse. Você tem que ter esse entendimento, você tem que ter este conhecimento. O livro de Apocalipse é um livro que contém revelação de forma alegórica, figurada. Então Deus está revelando acontecimentos tanto do passado, do presente como do futuro, mas Ele faz isso usando alegorias, usando linguagem figurada, usando parábola. Jesus nos diz desta maneira, lá no livro de Mateus, capítulo 13. Olha o que diz Jesus. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Os seus discípulos ficaram ao redor de Jesus e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu o cure. Então, amado, por quê? Então Jesus está nos dando a entender aqui que Deus não vai revelar para aqueles que estão com o coração duro, para aqueles que não querem conhecer de fato e verdade a vontade de Deus. É por isso que Jesus ensinava por parábola. Os seus discípulos fizeram essa pergunta. Por que lhes falas por parábolas? Por que Jesus falava com os sacerdotes, com os escribas, com os anciões, com aquelas pessoas, usando parábolas? Então Jesus aqui revela o porquê. Porque aos discípulos de Jesus é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles que não são, a eles não foi dado conhecer os mistérios de Deus. E ele fala, aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Então, amados, é essa questão. Muitos não vão entender, muitos não vão compreender. Eles ouvem com os ouvidos, eles veem com seus olhos, mas eles não entendem, eles não compreendem. Por quê? Porque o coração deles está duro. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir os mandamentos de Deus. Eles não querem obedecer os mandamentos do Senhor. Eles não querem conhecer a vontade de Deus. Eles querem seguir os desejos pecaminosos dos seus corações.
as pessoas, meu amado, eles querem ser salvos, eles querem ser libertos da doença, eles querem ser libertos do tormento, eles querem ser libertos da condenação do inferno. Eles querem só as coisas boas. Eles querem tudo de bom, mas não querem largar o pecado. Não querem largar o pecado. Querem ser curados das suas doenças, mas querem continuar no pecado. Querem ser libertos dos tormentos psicológicos, do sofrimento, da fome, da pobreza, da miséria, da doença, né, amado? Da violência, do crimes. Nós que moramos em metrópoles, nós vemos quantas pessoas, quantos salteadores, ladrões, bandidos, criminosos que existem na nossa sociedade. E eles atuam sobre nós, sobre a nossa vida, espoliando, roubando, subtraindo, furtando aquilo que o trabalhador conquista com trabalho, né? Com esforço, honestamente. Então, no mundo que nós vivemos, irmãos, nós encontramos todo tipo de violência, de crueldade, de maldade, de malignidade. E nós sabemos que Satanás é ele que promove o pecado, é ele que promove a maldade no coração dos seres humanos. Porque nós já temos uma inclinação para o pecado. Satanás apenas, ele provoca, ele motiva essa natureza pecaminosa no ser humano. Então, o diabo, ele tem um aliado na vida do ser humano, que é a natureza pecaminosa. Satanás sabe que a natureza pecaminosa, sendo provocada, essa natureza pecaminosa vai servir para que ele controle o ser humano, para que ele domine o ser humano. Então, para que o domínio de Satanás seja quebrado, tem que ser quebrado o domínio do pecado. O homem precisa ser libertado do poder do pecado. O homem precisa ser libertado da sua inclinação pecaminosa, da sua natureza pecaminosa. Para isso, o homem precisa nascer espiritualmente. Ou seja, tem que haver uma mudança interior. Tem que haver uma mudança dentro do seu coração. Por isso que o profeta Ezequiel, Deus fala tanto através do profeta Ezequiel como através do profeta Jeremias, que Deus promete dar um novo coração. E colocar dentro desse novo coração o Espírito do Senhor. Por isso que Davi, depois que ele pecou contra Betsabe, recebeu aqueles castigos de Deus, foi disciplinado por Deus. Davi, que amava a Deus, Davi rogou a Deus, Davi pediu com lágrimas nas suas orações. Lá no Salmo 51, versículo 10, ele fala: Senhor, cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito de retidão. Então ele reconheceu que o pecado estava dentro do seu coração e que ele queria ter um coração novo e que o Senhor renovasse dentro dele o seu espírito, ou seja, dando a ele um espírito de retidão, ou seja, dando a ele, um sentimento de obediência, porque ele gostaria de viver agora retamente nos caminhos do Senhor. Seguir retamente, amado, é quando você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Então, espírito de retidão quer dizer um espírito de obediência à palavra do Senhor. Então, Davi pediu um coração novo e a renovação espiritual. É isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele, ao perdoar os nossos pecados, ele nos deu um novo coração, ele nos deu um novo espírito, para que nós possamos obedecer a Deus 100%, obedecer a Deus de todo o nosso coração.
Então, a manifestação do Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, é purificar os nossos pecados através do poder da sua expiação e nos dá um novo coração, um novo pensamento, uma nova maneira de pensar e de agir. É assim que o Senhor faz. Renova o nosso ser interior. Por isso que todo crente verdadeiro, ele precisa nascer de novo. Amém, amados? Então, amados, o livro de Apocalipse é para os salvos. O livro de Apocalipse é para quem tem um novo coração. O livro de Apocalipse é para quem tem, um novo espírito. É para quem já nasceu de novo. Como diz lá em João no capítulo 3. Para que você possa ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. É o Espírito Santo que opera um novo nascimento dentro de nós. Fisicamente eu posso ser o mesmo, mas interiormente eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova pessoa. Porque agora eu tenho um novo coração. Eu tenho um novo espírito. O espírito que ouve e obedece à voz de Deus, que ouve e obedece à voz do Senhor Jesus. Então, amado, o Apocalipse é para quem já tem uma nova vida, é para quem já tem um novo coração, porque somente essas pessoas é que vão entender as revelações do Senhor, que Ele revela através de alegoria, que Ele revela através de linguagem figurada, como Jesus mesmo fala em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Então, nós vamos estudar o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele tem 3 tempos. Deus revela, as suas revelações, passado, presente e futuro. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que cada evento revelado pelo Senhor, revelado pelo anjo do Senhor a João, você vê 3 tempos. Você vê passado, presente e futuro. Então Deus está revelando através do passado, está revelando através do presente, está revelando através do futuro. Então ele está falando que as coisas do futuro têm associação com o presente e tem associação com o passado. Então, o que foi realizado no passado reflete no presente e vai refletir no futuro. É isso que Deus está ensinando para nós. E por que o Senhor deu essas revelações? É para mostrar para mim e para você que Ele está no controle da história, que Ele está no controle deste mundo. Os homens governam da sua maneira, do seu jeito, mas tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Amém? Deus, Ele sabe que cada presidente, cada governador que toma posse, cada presidente que é eleito no seu país, para governar o seu país. Então Deus, Ele sabe o que esses homens, as decisões que esses homens vão tomar, o que eles vão fazer, como eles vão agir. Então, tudo está debaixo do controle de Deus. Amém, amados? Se uma nação se volta para Deus, pode ter certeza, Deus vai permitir e vai providenciar que os que vão ganhar a eleição para governar este país, vão trazer benefício para o povo daquele país. Mas enquanto mais o povo deste país rejeita a Deus, enquanto mais o povo desse país está rejeitando Deus, está rejeitando Jesus, o Filho de Deus, está rejeitando a palavra de Deus, então Deus vai permitir que homens tomem o governo desse país. E pode ter certeza, quem vai sofrer vai ser o povo. E geralmente, quem mais sofre é o povo pobre. Muitas vezes Deus, pela sua grande misericórdia, ainda que um mau presidente, ainda que uma pessoa cujo coração é mau, passe a governar um país,
por causa dos pobres, Deus ainda intervém neste governo para minimizar e diminuir o sofrimento das pessoas pobres. Mas nós vemos que muitos pobres estão adorando a demônios. Muitos pobres estão adorando a Satanás. Então, meu amado, como é que pessoas, sabendo que Deus é o único Criador, é o provedor de todas as coisas, amado, tudo que existe neste mundo foi feito por Deus. Todos os alimentos que nós comemos aqui nessa terra foi criado por Deus e foi criado para o ser humano. E como é, meu amado, que você, em vez de agradecer a Deus, em vez de agradecer ao Deus da Bíblia, em vez de agradecer ao Senhor Jesus, em vez de você agradecer o Pai Celestial e o seu Filho Jesus, você vai agradecer a demônios, você vai agradecer a espíritos de engano, você vai agradecer a Satanás, você vai agradecer ao diabo. Em vez de adorar ao Deus vivo, você vai adorar uma imagem de escultura, uma imagem de pedra, uma imagem de gesso, de ouro, de prata, de bronze. Você vai adorar o quê? Uma matéria, em vez de adorar aquele que criou tudo o que existe. É o que está acontecendo, meu amado. Mas Deus está nos revelando no livro do Apocalipse tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Esta é uma introdução, porque nós vamos falar sobre o milênio. Está em Apocalipse, no capítulo 20. Amém? Em Apocalipse, no capítulo 20, está, sobre o milênio. O milênio será um tempo do governo. Jesus vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos. Então, amado, se prepare, que depois dessa mensagem, dessa introdução, nós vamos trazer, amém? O estudo sobre o milênio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.